Deus é bom. Diga para quem está perto de você: Deus é bom. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos neste final do ano colocando as nossas ideias em ordem. Cada um de vocês fazendo planos, arrumando a casa, se organizando para entrar nesse novo ano e enfrentar os desafios que vêm. Ninguém está alheio a esta virada de ano. É só mais uma. Não é só mais uma não, você vai ficar velho mais um ano. Não é só mais uma não, tem 365 dias para você vencer. Não é só mais uma virada não, são desafios 24 horas por dia. E você precisa estar revestido do poder, da graça. Você precisa estar ungido para vencer os desafios deste ano de 2025. Amém? Amém? Nós temos irmãos aqui que trabalham na fazenda, temos irmãos que trabalham no comércio, temos funcionários públicos, temos ali uns 2 ou 3 carreteiros. Está aqui o Elton. Em um ano, 365 dias, tomando por base esse que passou, você calcula quantas viagens você fez nesse um ano? Você anota lá? Mais ou menos quantas? Você deve saber, né, Rose? Dora. Quantas viagens ele fez nesse um ano? 600 mil quilômetros ele rodou nesse ano. É mole? 600 mil quilômetros. É muita viagem. Nós temos alguns irmãos assim, que enfrentam uma vida dura. E as mães que têm bebê, que têm criança pequena, têm um ano difícil pela frente para cuidar de um bebê, cuidar de um filho. Quem tem um filho aí, adolescente, tem um desafio maior ainda, né? Para cuidar de um filho adolescente, guiá-lo nesse mundo atribulado. Então nós precisamos de buscar a bênção de Deus. Nós precisamos entender o que é que está acontecendo. O tema do nosso projeto de vida é: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Porque nós sabemos, nós cantamos hoje, o Rei está voltando, nós sabemos que está na hora. Está na hora, esse mundo está no final. As guerras estão pipocando aí para todo lado. Era só Rússia e Ucrânia, agora já de Israel lá já espalhou da faixa de Gaza para Beirute, para agora para a Síria e agora para o Irã. E a Rússia, a Coreia já entrou, Coreia do Norte, o negócio está espalhando assim igual um fogo no pasto. E nós precisamos ver que isto é um sinal de Deus, porque Jesus avisou: ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes em muitos lugares. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Olha, quando fala princípio das dores, mulher entende. Quando fala princípio das dores, mulher entende. Ela espera um bebê 9 meses. Mas depois, chega umas horas lá que ela não espera mais nada. Ela, marido, corre para cá. Marido, arruma a mala, cadê o carro? E chama o médico e vamos para o hospital, porque o bebê está nascendo. É desse jeito. Por isso que Jesus diz: princípio das dores. Dores do parto. O que vai parir? A terra vai parir a igreja. A igreja vai ser arrebatada. Vai sair um povo desta terra, um povo inteirinho, que é chamado na Bíblia Sagrada de o corpo de Cristo, é chamado na Bíblia Sagrada de a noiva de Jesus. É isso que vai sair da terra, arrebatado pelos anjos de Deus. Quem crê nisto, diga amém. Esta é a nossa maior prova de fé. A primeira prova de fé nossa é cremos na ressurreição de Jesus. E Jesus deu a garantia quando ele disse, ele falou sobre a sua vinda, falou sobre o dia final, sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição. Ele deu a garantia, ele mesmo ressuscitando a si mesmo.
porque tinham falado para ele assim, ó, médico, cura-te a ti mesmo, cura-te a ti mesmo. E ele curou. Ele se curou da maior chaga, da maior dor, da coisa mais terrível que existe, que é a morte. Jesus foi sepultado. A sepultura dele foi dentro de uma gruta, assim, como os judeus costumam fazer. Tinha um morro lá de pedra, assim, eles cavam, fazem lá uma grutinha bonitinha, e um homem rico tinha feito a gruta para ele e a família dele, nunca tinha sido usada, e como Jesus foi crucificado ao lado, e já estava de tarde, não dava tempo de preparar nada, aquele rico disse, pode usar minha sepultura. Ninguém faria isso, mas aquele homem chamado José de Arimateia fez. Jesus foi sepultado ali, na presença de soldados, na presença dos irmãos, na presença da família de José de Arimateia, muitas testemunhas. Foi trazida uma pedra redonda bem grande, igual a tampa de poço. Eu estive lá, e só a canaleta onde essa pedra rolou é quase 2 palmos. Você já viu essas portas de correr, que tem uma canaletinha assim de alumínio para a porta correr? Pois antigamente corria aquela porta de pedra numa canaleta, igual um rego d'água, assim, todo cavado na pedra. Uma pedra pesadíssima tampou aquela porta, e a Bíblia diz que o governador mandou cimentar a porta e botar um selo. O oficial tinha que bater um anel lá no cimento assim e deixar a marca. Ninguém pode abrir. Se abrir, vai mostrar que rachou, vai mostrar que quebrou. Jesus ficou lá 3 dias e 3 noites naquela sepultura, e ao 3º dia ressuscitou. Se algum dia vocês quiserem, eu explico para vocês como é que é esse negócio de 3 dias e 3 noites, porque conforme a tradição da Semana Santa, a conta não bate. Porque é tradição da Igreja Católica, que se perdeu no tempo, que se perderam as datas, mas tem a conta certinho, 3 dias e 3 noites, como ele prometeu. E ele ressuscitou, e ele prometeu que um dia os anjos tocariam uma trombeta, o anjo de Deus tocaria a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão. É a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos, o apóstolo Paulo diz, serão arrebatados até as nuvens para encontrar com Cristo. É por isso que a Bíblia Sagrada dá algumas diretrizes aqui que nós crentes, nós seguimos. Por exemplo, no mundo agora é moda fazer cremação de quem morreu. Aí a pessoa leva para casa uma vasilhazinha com a cinza de quem morreu e põe lá em cima da geladeira. Ó, minha avó está aqui. Essa semana eu vi um vídeo no YouTube, o cara tinha uma fazenda e ele morreu, e antes de morrer, ele estava doente, ele falou, eu quero ser cremado e quero que espalhem minhas cinzas no pasto da fazenda com o meu cavalo, tal, deu o nome do cavalo. Aí depois da cremação, então puseram aquele pote de cinza amarrado nas costas daquele cavalo, e deram um tapa, e o cavalo saiu correndo, espalhando aquela cinza, e todo mundo batendo palma, porque o desejo do defunto tinha sido satisfeito. Mas a Bíblia diz que o homem veio do pó da terra formou Deus ao homem, soprou nas suas narinas, e ele se tornou alma vivente. E depois que o homem pecou, Deus disse, ao pó voltarás. Então não é para queimar, é para voltar ao pó, é para sepultar. Jesus não foi cremado, foi sepultado. Então os cristãos têm o costume, a fé, a dedicação, tem o voto de seguir a Jesus em tudo. O jeito que Jesus foi batizado, a idade que Jesus foi batizado, por imersão, adulto, e o jeito que é sepultado, e o jeito que vai ser ressuscitado. Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também, amém? Amém. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Diga eu creio. Por isto é que nos chamam de crentes, porque nós acreditamos em coisas que ninguém acredita. Nós acreditamos em coisas que não tem como a ciência explicar. Como é que vai?
levantar a sepultura, quem já virou pó? Ao pó voltará, voltou, mas a terra entregará os mortos que nela existem. Um cientista chamado Lavoisier, ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O seu corpo, se examinar aí, tem ferro, manganês, tem. Ô doutor, fala aí, o que tem no corpo humano aí? Tem cocô? O corpo humano tem cálcio, tudo pó da terra, tudo mineral, cálcio, minerais, sais minerais, e morreu, volta para o pó da terra, e do pó da terra vai voltar a ter corpo novamente. Não perdeu nada, não perdeu nada, o material está aí. Meus queridos, estamos nesta virada de ano. Deus tem um plano para você. Vamos ler em Gênesis. Vamos ler em Gênesis, onde fala sobre princípio. Vamos imaginar esta virada de ano como mais um princípio. E é assim que você tem que pensar. Ah, foi difícil, então você põe no passado. Foi. Ah, eu passei muito apuro nesse ano, então põe no passado. Passei. E agora você faça uma decisão. Eu vou vencer. Eu vou vencer esses 365 dias. O livro de Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou para você. Deus não precisa de céu e terra. Deus já habitava na glória. Mas aqui diz: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e vai descrevendo a criação da terra, que levou 7 períodos de tempo, que na Bíblia é chamado de dias, mas é o dia para Deus, não é o dia nosso. Pode ser 7 milhões de anos, pode ser 700 mil anos, nós não sabemos, é o dia de Deus, até formar as pedras, formar os mares, formar os vulcões, formar os oceanos, tudo isso levou 7 dias de Deus. E aqui diz no verso 21, não é 21 não, 26, verso 26, no último dia, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves dos céus, domínio sobre os animais domésticos, domínio sobre toda a terra, e domínio sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou, e lhes disse: sede férteis, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que deixa rastros na terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra. Eis que vos tenho dado todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Aqui está uma promessa maravilhosa de Deus para a sua criatura, o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você tem corpo, alma e espírito. Deus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como dividir seu corpo da alma e do espírito. Mas o meu avô, por exemplo, ele cortou a perna aqui no joelho. Tempo passado, já muitos anos atrás, eu era menino, ele trabalhava de agrimensor e machucou um pé, depois machucou outro. Resultado, teve que cortar as 2 pernas, porque
que ele era diabético. E ele passou o resto da vida andando em cima do joelho, ficou baixinho, mas a cabeça dele não mudou em nada, a alma dele não mudou nada. Ele era um homem inteligente, continuou sendo inteligente. Ele era um homem crente, continuou crente. O espírito dele não mudou nada, mudou só o corpo. Então, corpo, você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. O espírito é o que você é. O espírito não morre. Quando seu corpo morrer, seu espírito é recolhido, é guardado num lugar de descanso. Não me explique, porque eu nunca estive lá, mas a Bíblia diz que é um lugar de descanso. É coisa de mistério. Mas você é corpo, alma e espírito. Alma está aqui, sentimentos, emoções, inteligência. Você pode desenvolver sua alma, você pode aprender música, você pode desenvolver sua alma, você pode ser um poeta, você pode desenvolver sua alma, ser uma pessoa alegre, feliz, você pode desenvolver sua alma, conhecer a Bíblia de cor e salteado. Como você pode deixar sua alma entregue à própria natureza carnal e virar um bruto aí, uma mulher ignorante, uma mulher chata, enjoada, um homem violento? É porque você não cuidou da sua alma, recebeu os maus costumes deste mundo e os guardou para você. A Bíblia tem uma frase muito interessante: é melhor para um homem morar numa meia água, aqueles barracãozinhos que só tem um telhado assim de um lado, só tem um lado. É melhor um homem morar numa meia água do que morar numa mansão com uma mulher rixenta. É melhor ter sossego. Então a alma que gera essas coisas, falta de educação, falta de criação, falta de respeito, está na alma. Então você tem que desenvolver sua alma. Ouvindo a palavra de Deus aqui, você está sendo alimentado no espírito e na alma. No dia, na virada do ano, nós vamos alimentar aqui o corpo, a alma e o espírito. Vai ter janta, vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter oração. E todo mundo vai se abraçar e a alma vai sair daqui alegre. Amém, queridos? Glória a Deus. Então olha só o projeto de Deus para você. Tem gente que diz assim: eu nasci para ser pobre. Não é isso que diz na Bíblia, não. Ah, Deus me deu uma sorte muito ruim. Não é isso que diz na Bíblia, não. Ah, eu não tenho nada. Não é isso que diz na Bíblia, não. Ah, eu só tenho terra debaixo da unha. Não é isso que diz na Bíblia. Aqui diz no verso 26, Gênesis capítulo 1: façamos o homem à nossa imagem. Um homem parecido com Deus, um homem criativo, uma pessoa forte, que muda o seu ambiente. Se ele pegar uma terra cheia de praga, daqui a pouco a terra está cheia de milho, está cheia de soja, está cheia de pasto. Se ele pegar um carro velho, daqui a pouco o carro está consertado, pintado, reformado. Se ele pegar uma tapera velha para morar, daqui a pouco a tapera está reformada, pintada, trocou as telhas e está bonito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, um Deus que é artista, um Deus que criou tudo que é belo, um Deus que é criativo, zeloso. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém, queridos? E você tem que aprender a lição e trabalhar também. Tem irmãos aí que estão doidos para aposentar e ficar sentado num toquinho na porta da casa falando da vida dos outros. Isso não é de Deus. Se você aposentou, arruma outra coisa para fazer. Vai fazer pastel. Ah, mas não quero ganhar mais dinheiro. Então dá pastel de graça para os vizinhos. Vai ajudar os vizinhos a pintar a casa. Vai ajudar o seu amigo para bater um pasto. Mas não fique parado, senão você vai criar cupim na cabeça, só vai pensar besteira. Daqui a pouco você está morrendo do coração, pressão sobe, fica um velho enjoado, uma velha chata. Já viu que a solteirona, quando passa da idade para casar, misericórdia, ninguém aguenta. Cheio de mania. Mas esse homem que Deus criou, tão poderoso, tão abençoado, esse homem pecou. Esse homem pecou.
Esse homem foi separado do jardim de Deus. Porém, Deus falou para ele: olha, eu te dou a terra para cultivar. E está aí um homem cultivando a terra. Está aí um homem construindo prédios. Está aí um homem construindo cidades asfaltadas. Está aí um homem inventando energia elétrica. Está aí as pessoas inventando remédios. As pessoas costurando, fazendo roupa bonita, construindo carros elétricos. Ou seja, por mais que o homem tenha caído, a criatividade, o dom de Deus de inventar, de produzir, continua nele. Diga comigo: eu pareço com Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Você é importante. Você tem uma herança espiritual. Você tem uma herança, um DNA divino. Amém? Falando em DNA, quem já estudou um pouquinho, já ouviu essa palavra DNA? Só para ilustrar aqui a verdade bíblica. Aqui na Bíblia fala de Adão e Eva. Muitos cientistas estudam sobre DNA, sobre as raças, sobre os povos. E alguns cientistas descobriram uma coisa impressionante. Isso foi divulgado faz pouco tempo. Todos nós temos os cromossomas. 48 cromossomas masculinos, 48 cromossomas femininos. É mais ou menos assim. Tem um cromosoma, uma pontinha daquela hélice do DNA. Cada um de nós, dentro de cada célula, tem uma cordinha assim enrolada, com todas as informações da sua raça, cor, cabelo, cor de olho, barriga, se não tem barriga, se é gordo, se é magro, se é inteligente, se é burro. Está tudo lá no DNA. Dentro de cada célula tem uma fitinha assim, computadorizada, dá 21 metros. Cada célula dessa tem uma fitinha dessa. E tem um cromossoma que ele tem em todos os seres humanos um cromossoma feminino igual. Quando você faz exame de DNA, você descobre quem é seu pai. Você descobre quem é sua mãe. Quem perdeu o pai, perdeu a mãe. Tem um cromossoma que ele é igual em todos os seres humanos do lado de mulher. Todos os seres humanos têm o mesmo cromossoma, estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, que indica que todos tiveram a mesma mãe. Virou, mexeu, voltou lá no passado, tem um cromossoma daquele, que é de uma mulher só. Ele é chamado de cromossoma Eva. Porque a ciência estudou, deu tudo numa mulher só. Brancos e pretos, chineses, brasileiros, americanos, todos têm origem numa mãe só, que a Bíblia chama de Eva. Cromossoma mitocondrial. Cromossoma Eva, mitocondrial é o nome do negócio. Deus criou você com um projeto, Deus criou você com um sonho, e você vai entrar agora mais um ano, e você precisa ter sonhos também, porque Deus é Deus de sonhos. Deus não fez você sem projeto. Ninguém aqui está com a cabeça nas costas. Ninguém aqui nasceu com pipi no alto da cabeça. Ninguém aqui tem o nariz na ponta do dedo. Todo mundo tem o mesmo projeto. A cabeça, os olhos no mesmo lugar, muda a cor, mas tem o nariz no mesmo lugar, as pernas no mesmo lugar, a não ser alguma pessoa que nasceu com algum problema genético, alguma doença de infância, de gestação, mas normalmente todos têm o mesmo projeto: cabeça, tronco, braços, pernas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados assim bagunçados. Como é que você vai entrar mais um ano? Como é que você vai entrar mais uma etapa da vida com a sua mente bagunçada do jeito que está?
Você não sabe o que você quer para o ano que vem. Você não sabe onde é que você vai trabalhar. Você não sabe o que você quer fazer, o que você quer da vida, o que você vai comprar, o que você vai vender. Você não sabe se vai casar, se não vai casar. Você não sabe se vai ter filho, se não vai ter filho. Deus não trabalha assim. As coisas não acontecem por acaso. E quando acontecem por acaso, dá errado. Eu casei, um dia conversando com um casal, eles falaram assim, nós encontramos lá no trabalho, e eu perguntei para ela, você é solteira? Sou. E você é solteiro? Sou também. Vamos juntar os trapos? No dia seguinte, estava morando junto. Dali uns tempos, estava separado, porque não pode dar certo. Uma coisa sem preparo, sem planejamento. Deus não trabalha assim. Tem que ter um sonho. Tem que ter um sonho. Quando eu me casei, 53 anos atrás, 3 anos antes, eu orei. Minha mãe falava assim, ora, me apresenta a sua namorada. Falava, não tem não, mãe. Que isso, você é líder dos jovens, está cheio de moça na igreja? Não tem namorada não. Mas como não tem namorada? É porque o dia que eu tiver uma namorada, eu caso com ela. Mas não pode falar assim, meu filho. Não, já está definido. Aí eu fiz um projeto e anotei. Senhor, eu quero encontrar a moça, não é no meu trabalho, não é na praça, não é na escola, não é no salão da igreja, no santuário. Eu quero encontrar a moça num domingo de manhã, na classe dos jovens. Tinha uma célula de jovens. Tinha 3 pregadores. Dr. Rubens, pastor Crisógono, pastor Iete, que pregava para os jovens. Eles se revezavam. Eu falei, Senhor, eu não quero encontrar ela o dia que o pastor Rubens estiver pregando, o dia que o pastor Crisógono estiver pregando, eu quero encontrar o dia que a pastor Iete estiver pregando. No domingo de manhã, não pode ser na escola, não pode ser no trabalho, não pode ser na rua, tem que ser na igreja, na classe dos jovens, quando a pastor Iete estiver pregando. Um dia eu estou lá, sentado sempre no primeiro banco, pastor Iete pregando. De repente ela para, vamos cumprimentar a visitante. Aí todo mundo olhou para trás, levanta aí filha, se apresenta. Aí ela, pois é, eu sou a Wanda. Eu falei, meu Deus, é ela. Do jeitinho que eu planejei, que eu sonhei, cabelo preto, bonita, no domingo de manhã, na classe de jovens, no dia que a pastor Iete está pregando, eu saí por essa porta lateral, e já cerquei ela lá na saída. Levei da igreja para casa, levei de casa para a igreja, levei de igreja para casa, a gente só passeava na igreja. E casamos há 53 anos atrás, estamos aí, aguentando firme, está feliz, estamos alegres. Glória a Deus. Você não pode fazer nada sem um projeto. A irmã falou aqui do carro. Alguns anos atrás, eu estava sem carro. E nós andávamos muito aqui por essas fazendas, fazendo visitas. Tinha muita gente da fazenda que vinha na tarde da bênção, pedia no Ouro Fino, no Laranjal, no Bananal, e Maniratuba, e tudo quanto é lugar aqui. Palmelo, Santa Cruz, etc, etc. E eu sempre ia com o carro de algum irmão. Irmão, você me leva lá? Irmão, você me leva lá? E um dia eu falei com Deus, não, Senhor, eu quero meu carro. Aí eu fui orar, Deus falou no meu coração, que carro você quer? Havia um carro na época que ninguém comprava, ele não tinha mercado, chamava-se Maverick. Um Ford, e eu falei, Maverick, ele vinha com 3 motores. Vinha V8, que era um Maverickão, vinha 6 cilindros, e vinha um de 4 cilindros, que era mais econômico. Falei, Senhor, eu quero um Maverick de 4 cilindros. Que cor? Eu quero um Maverick branco, com aquelas faixas pretas, assim, de carro de esporte. Eu quero um Maverick, Senhor, que dá para rodar, que esteja bem conservado. Aqui em Piro do Rio não tinha Maverick. Não tinha nenhum Maverick na cidade. Aí um dia eu vou lá, passando pela praça, olha o Maverick estacionado lá, naquelas entradinhas da praça assim. Branco, com faixa preta, olhei, 4 cilindros, meia vida, bem conservado. Eu cheguei, encostei no Maverick assim e falei assim, Maverick, você é meu. E saí perguntando, de quem é esse carro? De quem é esse carro? É do fulano. Comprei o carro.
E não tinha dinheiro. Eu dei 2 lotes. Saí com o carro do jeitinho que eu sonhei. Todas as coisas na minha vida foram assim, em cima de um sonho, em cima de um projeto. Uma vez eu fui pregar no Conselho de Pastores do Distrito Federal, uma organização muito forte em Brasília, uma organização representativa. Todos os pastores das igrejas grandes do Distrito Federal faziam parte, me convidaram para pregar. E tinha um reverendo lá, um batistão, que era o presidente. Aí eu fiquei lá cumprimentando todo mundo. Quando saiu todo mundo, eu voltei e tinha uma mesona assim, ó, e várias cadeiras, e uma cadeira mais alta do presidente. Eu sentei na cadeira, falei: esse lugar é meu. No ano seguinte me elegeram presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal. Esse lugar é meu. Meus irmãos, o Senhor está dizendo para você: eu tenho te dado. Eu tenho te dado. No livro de Jeremias, capítulo 29, veja só na sua Bíblia, põe aqui em cima para nós, Jeremias capítulo 29, verso 11, olha que coisa tremenda, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, Deus falando uma profecia para você. Guarda, decora essa passagem, Jeremias 29, verso 11, Deus falando assim através do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você tem que desejar. Eu quero me formar. Você tem que desejar. Eu quero me casar. Você tem que desejar. Eu quero montar minha empresa, quero deixar de ser empregado. Você tem que desejar. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero pregar, eu quero ter uma célula, eu quero ganhar almas, eu quero batizar gente. Você tem que desejar. O Senhor diz aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem não deseja nada, não vai receber nada. Tem gente que não deseja nada, perdeu a esperança. Do jeito que vier eu toco. Deixa a vida rolar, deixa a vida me levar. Martinho da Vila, né? Leva eu, vida, leva eu. Não, com Deus não é assim não. Ele diz aqui: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aqui está a ferramenta: orar a Deus e Ele vai ouvir. Diga comigo: orar a Deus e Ele vai ouvir. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Depois do quê? Do que desejais, diz aqui. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem que ser um crente fervoroso. Esses crentes tipo açúcar que derrete na chuva, não consegue nada. Esses religiosos só de tradição não conseguem nada. Vão morrer perdidos, sem esperança. Não vão deixar nem herança para os filhos, porque não tem sonho, não busca Deus. No Evangelho de João capítulo 6, Jesus fala uma coisa maravilhosa. Evangelho de João capítulo 6, Jesus fala uma das melhores mensagens que ele já deu. Uma das mensagens inesquecíveis. Evangelho de João capítulo 6, verso 35. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso aqui vale para os dois lados, viu gente? Espiritual e físico. A Bíblia diz: nunca viu o justo nem seu filho mendigando pão de porta em porta. O justo, ele aprende a orar. O servo de Deus aprende a orar. Nós já experimentamos isso no início do ministério. Eu e minha esposa, pastoreando uma igreja pobrezinha, lá numa favelinha, e o dinheiro acabou. O bebê mamava um leite caro, especial, e a minha esposa falou às 7 da noite: estou fazendo a última mamadeira, não tem mais leite. E estava um frio, era mês de julho,
Eu falei, vamos orar. Ajoelhamos em cima da cama, nós dois, oramos e fomos dormir. 7 horas da manhã, com a neblina, com vento, com frio, bater na porta. Falei, meu Deus, quem é que vem pedir oração uma hora dessa, num clima desse? Bateu na porta, abri a porta, tinha uma irmã, toda sem graça. Pastor, desculpa incomodar. Ela viu que eu acordei. Desculpa incomodar, é porque ontem eu fui fazer compra no supermercado, e aí eu peguei o carrinho, e quando eu comecei a andar no meio dos corredores, Deus falou comigo, pegue 2 carrinhos, pegue um para sua casa, e outro para a casa do pastor. E ela disse, eu peguei 2 carrinhos, sem saber o que estava acontecendo. Aí eu pegava um pacotinho de arroz, punha no carrinho, pegava outro pacotinho de arroz, punha nesse carrinho. E ela disse, eu fui fazendo isso assim até terminar minha lista de compras. E ela pôs 2 caixas lá, não sei como é que ela trouxe, se alguém ajudou, estava lá na porta de casa. Está aqui, pastor, suas compras que Deus mandou fazer ontem. Ontem que nós tínhamos ajoelhado em cima da cama pedindo, Senhor, manda socorro, porque nós estamos sem nada. Deus quer o melhor para você. Jesus diz, João 6:35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus não despreza a sua oração. Jesus disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa aqui é uma frase que as moças usam muito, né? As moças usam assim, primeiro uma passagem bíblica, que vai escolher as ovelhas, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí passados uns anos, ela começa a orar com outra passagem bíblica. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Aí depois de uma certa idade, que já passou o cabo da boa esperança, ela usa essa passagem aqui, ó. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é piada de crente, gente. Vocês não ri, não? Ô povo sério, misericórdia, faz cosquinha aí. Mas é verdade. E verso 39 diz, a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o destino final para você, vida eterna e ressurreição. Ressurreição e vida eterna. Você está dentro do projeto de Deus, então aprenda a fazer projetos também. Aprenda a orar, aprenda a clamar, porque Ele disse, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, então a mim orareis. É você então que tem que fazer essa parte. Acordou de madrugada, levanta, vai orar um pouco. Um dia um homem falou, pastor, não sei orar não. Eu começo a orar, eu só lembro da cerca que eu tenho que arrumar, só me lembro das contas que eu tenho que pagar, aquilo não sai da minha cabeça. Eu falei, irmão, mas é isso que te preocupa? Então Deus está fazendo você lembrar, para você colocar no altar. Tudo que vier na sua cabeça para falar, você ora. Senhor, eu tenho a duplicada para pagar. Senhor, eu tenho uma cerca para consertar. Senhor, meu filho está dando trabalho. Senhor, meu pé está com um calo aqui que está doendo. Senhor, vai falando. Tudo que te pesa. Porque Deus tem prazer em te atender. Muito mais do que sua mãe, quando você era um bebezinho, ela tinha prazer de te amamentar. Prazer de trocar sua fralda suja. Deus te ama e te ama mesmo de todo o coração. Deus te ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, no Filho, não se perca, mas tenha a vida eterna. E é isso que Jesus está falando. Aquele que comer desse pão, aquele que beber do meu sangue, nunca mais vai ter sede. Ele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Projeto de vida de Deus para você é grande. Projeto de vida para você é grande, é eterno, amém?
Vamos colocar de pé, vamos preparar para esta oração.